Olá, meus amores, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada pela vida dos meus irmãos. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua. Me ajuda neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir com você a minha devocional. Então eu espero abençoar você hoje, tá bom? Vamos ver quem já chegou aqui. Vilminha, bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, Osvaldo, bom dia, Nádia, bom dia, Tânia. Obrigada pela presença de vocês. Catinha, bom dia. Aqui temos a Aline, Sanderley, Wilson Vieira, Raul, Aline Almeida, Júnior, obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe esse nosso tempinho aqui. Obrigada por vocês estar aqui. Não está sem som? Vocês estão me ouvindo bem? Ou é só a Nádia que não está ouvindo? Alguém aí não está ouvindo bem? Me dê um retorno. Todos estão me ouvindo? Antes de começar, tá me ouvindo, Ludinha? Obrigada. Nádia, então dá uma olhadinha aí no seu volume, tá bom? Talvez esteja com algum probleminha aí. E aí, gente? Queria convidar você hoje a pensar um pouco diferente. Pensar um pouco diferente da grande maioria das pessoas, né? E eu quero trazer para você 1 Coríntios 10:10, que diz assim: E não se queixem, como alguns deles se queixam, e foram mortos pelo anjo destruidor. Hoje eu quero falar sobre reclamação. Como você está? Você é uma pessoa que reclama demais ou uma pessoa que não reclama? Aqui está dizendo em 1 Coríntios 10:10, fala: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Reclamar é contagiante, assim como o bocejo é contagiante, assim como a nossa vida por mais que você não enxergue isso, você contagia de alguma forma. E aí a minha pergunta para você hoje é: como que você tem contagiado os ambientes que você passa, o ambiente que você convive, ou no seu trabalho, na sua casa? E hoje eu quero falar sobre reclamação. O povo judeu reclamava muito, né? Quando eles foram libertos ali do Egito e foram rumo à terra prometida, reclamava o tempo todo. E aqui em 1 Coríntios 10:10 fala: não se queixe. Se você é alguém que reclama demais, não vai vir um anjo destruidor e acabar com a tua vida. Mas eu queria dizer que esse anjo destruidor, ele destrói os ambientes, destrói as relações. E hoje eu quero convidar você para reclamar, parar de reclamar da sua vida. Olha, às vezes alguém vem te contar uma desgraça. Quando alguém está te contando aquele problema, como que você está pensando aqui na sua cacholinha? O que você está pensando? Você está pensando em algo pior que te aconteceu e você está só esperando a pessoa terminar de falar para você mostrar para aquela pessoa que o que ela está contando é fichinha. Você tem algo muito pior para contar. E hoje eu quero convidar você para pensar um pouco diferente, reagir um pouco diferente do que é comum de todo mundo. Lá em Romanos 12:2 fala: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes você está num lugar onde você gostaria de experimentar paz, alegria. Às vezes você gostaria de ser menos ansioso, às vezes, ou ansiosa. Às vezes você gostaria de ter menos angústias na sua vida. Mas como é importante você prestar atenção nas coisas que você diz. Como você anda encarando as coisas da sua vida.
Aqui em 1 Coríntios 10:10 está falando que o destruidor, ele vai... se você ficar se queixando o tempo todo, reclamando o tempo todo, o destruidor, ele vai matar, ele traz a morte para você. A morte dos seus sonhos, a morte dos seus projetos. Às vezes você quer sair de um lugar, você não consegue sair dali, e a culpa não é do que está fora. Às vezes a maior responsabilidade é do que está dentro de nós e o que nós temos colocado para fora. Nós reclamamos o tempo todo. Se está calor, reclamamos do calor. Se está chovendo, reclamamos que está chovendo. Você já prestou atenção? Eu não sei se vocês já trabalharam, quantos de vocês trabalham em um ambiente onde tem bastante pessoas. A pessoa espera ansiosa pelas férias. Você às vezes está ali ansioso esperando pelas férias, faz ali seu trajeto, para onde você vai. E aí quando você chega, ao invés de você falar as coisas boas que aconteceram nessas férias, que valeu a pena essas férias, você chega querendo tirar férias das férias. Querendo descansar das férias que você tirou. E a minha igreja essa semana tem como desafio, durante uma semana, não reclamar. E eu acredito que seja bem complicado a gente não reclamar. Porque nós sempre, infelizmente, estamos com os olhos na escassez, no que nos falta. E aí o que sobra é reclamar. E aí nós trazemos morte para os ambientes. Nós trazemos morte para os nossos relacionamentos. E lembra que a gente tem conversado bastante aqui de que quando Jesus vem e transforma a nossa vida, nos salva, não é só para trazer um ticket para você entrar no céu. É para você caminhar aqui na terra transbordando paz, aquela que excede o entendimento. Ninguém entende como que você tem paz no meio de tanta luta, de tanta dificuldade. Nós somos a boa notícia para o mundo. Nós temos que ser portadores da graça de Deus. A graça de Deus é tão maravilhosa, nos tira do pecado, derrama sobre nós o perdão, a alegria, sabe? E aí a gente é mesquinho. A gente permite que as reclamações, as murmurações, elas sejam maior do que a graça de Deus em nós. E nós nos tornamos pessoas insuportáveis. As pessoas, ao invés de se sentirem bem perto de nós, elas correm de nós. Porque nós não temos graça de Deus a que nós recebemos para trazer leveza aos ambientes, para tornar o peso das pessoas mais leve. Nós trazemos murmurações, reclamações. Às vezes é uma disputa de quem tem mais desgraça. E o nosso padrão não é o mundo. Nós não temos que tomar a forma do mundo. Se está todo mundo reclamando de uma coisa, nós temos que procurar alguma coisa para agradecer. Alguma coisa a gente tem que buscar aqui, ó. E verbalizar isso. Trazer para o ambiente um ambiente de graça, um ambiente de misericórdia. Porque o mundo já tem peso suficiente nos seus ombros por não conhecer e não ter um relacionamento com Jesus suficiente. Aí vai às vezes, nós que temos um relacionamento com Jesus, estamos falando até o mesmo vocabulário, usando até as mesmas gírias que o mundo usa, que as pessoas usam. Em Provérbios 24:16 diz: ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Tem uma coisa comum aqui entre o ímpio e o justo. Os dois caem. Tanto o ímpio quanto o justo cai. Nós temos o justo ele levantará 7 vezes, mas o ímpio ficará no chão. Porque nós temos a graça de Deus para nos resgatar, para nos tirar deste lugar de dor, de angústia, para nos colocar de pé. E aí, bora de novo, vamos agarrar a vida, não deu certo, então eu vou tomar um outro caminho, eu vou me levantar, eu vou começar de novo, ou eu vou começar algo novo. Então, exatamente, Evandro, as nossas palavras têm força, têm poder. E muitas vezes nós usamos as nossas palavras para trazer um ambiente tão nocivo. E aí esse anjo destruidor, que aqui em 1 Coríntios está dizendo,
Claro que quando você vai pensar no povo de Israel, o anjo destruidor que teve naquela época, ele levava, né? Teve a Páscoa, né? Lembra? Que o povo judeu ia sair do Egito, e aí foi dado a ordem para Moisés falar para o povo passar o sangue do cordeiro na porta, porque o anjo destruidor ia passar e ia levar os primogênitos do Egito, para ver se o coração de Faraó se quebrava e permitia o povo sair daquela terra. E aí o que acontece? Esse anjo destruidor, você não vai morrer por causa de uma palavra que você falou, mas você vai ser portador de morte. Você vai trazendo ao ambiente morte, um ambiente de morte. A reclamação, você fala assim, Fernanda, mas você está exagerando. Não estou exagerando. Nós precisamos entender que foi derramado sobre nós a graça de Deus e nós temos que ser portadores dessa graça nos ambientes que nós vivemos. Estava vendo uma psicóloga falar, talvez até vocês tenham visto esse vídeo dela. Ela diz que fala para os pacientes colocar uma pulseirinha de borracha na mão. E fala, olha, você tem que ficar 48 horas sem reclamar. Cada vez que você reclamar, você tem que pegar essa borrachinha, tirar dessa mão e colocar na outra. Se reclamar de novo, tira daqui e coloca na outra. Mas todas as vezes que você trocar de mão a borracha, você tem que começar a contar as 48 horas de novo, do início. Eu falei, oh meu Deus, tem gente que vai dar ler de tanto trocar a borrachinha de lugar. Mas eu achei interessante isso. Porque a gente não percebe o tanto que a gente reclama. Às vezes, as pessoas que convivem conosco é que podem nos dar esse rumo, se a gente reclama ou se a gente não reclama. Porque, na verdade, a gente acha que a gente sempre é melhor do que os outros, né? A gente acha, não, eu não sou muito de reclamar, não, eu reclamo pouco. Hoje mesmo eu não reclamei. Você não percebe. Mas sabe, quando você começa a vigiar os seus lábios, quando você pede a Deus, o Espírito Santo, para te ajudar a ser boa notícia para as pessoas, a tornar leve o caminho das pessoas, o seu padrão não tem que ser os seus colegas de trabalho, não tem que ser o ambiente que você trabalha. Às vezes o ambiente que você trabalha, todo mundo reclama, todo mundo fica o tempo todo falando coisas duras, contra o sistema, contra o governo, contra a direção, contra o patrão, contra não sei o quê. Às vezes até na sua casa você fica reclamando dos seus filhos, porque é normal a mãe reclamar dos filhos, a mãe reclamar do marido. Isso é uma coisa normal, natural. Não deve ser normal, natural para você que carrega a graça de Cristo. Não deve ser natural. Aqui em Romanos 12:12 fala, não se amolde aos padrões deste mundo. Contar uma coisa para vocês. Quando eu era solteira, eu ficava impressionada o tanto que eu ouvia as pessoas falando mal de casamento. Sempre quando alguém ia casar, falava, vai enforcar. Sempre quando eu via alguém falar de casamento, sempre era assim, negativo, sempre era assim, com palavras, às vezes o marido criticando a esposa, que a esposa é uma onça. Aí a esposa criticando o marido, meu esposo é um banana, ele não toma atitude. Só que eu ficava olhando para essas pessoas, por mais que elas falassem mal, por mais que elas reclamassem, elas não queriam se separar. E quando acontecia uma viuvez, tanto do homem contra a mulher, eles ficavam destruídos com essa viuvez. Então eu não entendia, por que fala tão mal do marido, a mulher é uma onça, o homem é um banana, por que falam tão mal, mas não querem sair do casamento? Eu pensava, então deve ter alguma coisa boa no casamento. Mas a impressão que dava, né, era que não era bom. E aí eu fiz um compromisso com Deus, eu falei, Senhor, eu não sei se eu vou casar, mas se algum dia eu casar, eu vou ser alguém que vai falar bem do casamento. Eu quero ser alguém que vá falar bem do meu marido, que vá falar bem dos meus filhos. E aí o que acontece? Quando estava perto de eu casar, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, aproveita enquanto você está solteira, aproveita namorar, aproveita. É como se quando eu fosse casar, eu ia perder a alegria da vida. E aí eu casei. Quando eu casei, eu enxerguei as dores do casamento como todo mundo vê. Eu tive decepções, eu tive alegrias,
Mas eu percebi, vivenciando ali o casamento, que eu poderia não me adequar ao que todo mundo estava falando. Eu poderia pensar diferente, eu poderia falar a respeito do casamento de uma forma boa, de uma forma positiva. E quem convive comigo, conhece, sabe que eu nunca abri a boca para falar mal do meu marido, nem dos meus filhos, nem do meu casamento. Porque é algo que é uma decisão. Aí você fala, seu casamento é perfeito? Não é, meu casamento não é perfeito. Mas quando eu olho para as coisas boas que o casamento me deu, que o casamento me traz, elas superam minhas decepções, superam minhas expectativas. E eu acredito que com o meu marido seja a mesma coisa. E aí, quando você pensa em ter filho, as pessoas falam, ih, não vai ter filho não, vai estragar seu casamento. E aí você tem filho. Quando você tem filho, as pessoas falam assim, ixi, vai ver quando chegar na adolescência, vai dar trabalho demais. Sabe essa falácia que todo mundo fala, que todo mundo, a massa fala? Eu vi no meu casamento passar, tive dificuldades com meus filhos na adolescência, mas também tive dificuldade na infância, tenho dificuldades hoje que eles são já adultos. Cada fase tem uma dificuldade. Se você não casar, você vai ter seus problemas e suas dificuldades de solteiro. De solteiro. Você casa, você vai ter as dificuldades de casado. Só que aí você escolhe. Ou você vive tendo Jesus como seu padrão, ou o mundo como seu padrão. Às vezes, muitas vezes, eu estava em ambientes onde as mulheres estavam falando mal de seus maridos, num nível hard, e que eu fiquei calada, porque eu não estava concordando com aquilo, porque eu decidi ter uma mente diferente, eu decidi pensar diferente. Eu decidi isso, e Deus tem trazido vida para o meu casamento, tem trazido vida para os meus filhos, para o nosso relacionamento, porque o que traz a morte, a reclamação traz o anjo destruidor. A murmuração, ela traz o anjo destruidor, que traz morte para as relações, que traz morte para os ambientes. E quando você resolve, quando você decide ser portador da graça de Deus, porque não existe ninguém perfeito, você não é perfeito. Você não é perfeito, você é uma pessoa cheia de defeitos, então nós não temos moral nenhuma para ficar o tempo todo reclamando de um e de outro, porque se você for ver, as pessoas também reclamam da gente. Então, nosso padrão é Jesus. E quando você olha para a vida de Jesus, Jesus pensava diferente, Jesus reagia diferente. Enquanto a grande massa estava reclamando de César, porque César estava cobrando impostos absurdos, Jesus falou, olha, o que é para entregar para ele, vocês entregam. E o que é para entregar para Deus, vocês entregam para Deus. Jesus podia sentar e falar, é mesmo. César podia ter vergonha na cara, parar de roubar o povo, parar de oprimir o povo. Podia sentar na rodinha ali, e descer a lenha. Porque não tem coisa mais fácil na vida do que a gente falar mal das pessoas, do que a gente falar mal dos outros. Só que quando você faz isso, você traz o anjo destruidor, você traz morte para suas relações, você traz morte para sua casa, você traz morte para sua família. Sabe, se o seu marido, no olhar das pessoas, o seu marido é um banana, no olhar no seu olhar você tem que pensar diferente, olhar para ele como graça de Deus na sua vida. Como graça de Deus na sua vida. Porque ele tem outras qualidades, ele tem outras coisas boas na vida dele, que ele abençoa a sua casa, porque uma vez eu estava conversando com uma mulher, ela chegou para mim e falou assim, Fernanda, olha, eu vou falar para você uma coisa, não consigo ver coisa boa no meu marido, não consigo, só me dá trabalho. Eu falei, então vamos imaginar uma cena, imagina hoje Deus pedindo a alma do teu marido, ele no caixão, ele morreu, me diz aí. Você consegue enxergar alguma coisa boa que ele teve na vida dele? Ela disparou a chorar. Ela começou a chorar. Ela falou, nunca pensei dessa forma. Sabe, nós nos consideramos pessoas muito boas. Nós nos consideramos pessoas muito
Quando nós olhamos para nós, a gente acha que a gente tem razão de pensar dessa forma, a gente tem razão de nos sentirmos magoados, de nos sentirmos tristes. A primeira pessoa que a gente dá razão numa murmuração é na gente, porque a gente está olhando a situação, a gente acha que é só a gente que está enxergando a verdade. A Bíblia diz que todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. E aqui em Provérbios 24:16 está falando, ainda que o justo ele caia 7 vezes ele se coloca de pé, mas o ímpio ele é arrastado pela calamidade. Então presta atenção, se você é alguém que tem um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, você é uma pessoa que recebeu a graça de Deus. E assim como uma pessoa que não conhece a Deus cai, você também vai cair. Só que você sabe como levantar. Você sabe que se você se agarrar ao Espírito Santo, você vai estar de pé. Mas e aquela pessoa que não conhece a Deus, que não tem um relacionamento com Deus, não conhece a graça de Deus? Às vezes você acaba de enterrar aquela pessoa com uma palavra sua, com uma reclamação sua, com uma murmuração sua, e aquela pessoa fica no chão. Ela não sabe como se levantar. E eu e você, que já temos contato com a graça de Deus, eu não sei se você já tem o contato com a graça de Deus, que ela é melhor do que a vida. Ela foi conquistada na cruz do Calvário com o sangue precioso de Jesus, para ser derramado na nossa vida, para que a gente tivesse o entendimento, a compreensão transformada, para termos como padrão não o que todo mundo fala, indo na onda. Às vezes você está falando mal do seu marido, porque todas as mulheres no ambiente estão falando mal do marido. Às vezes você está criticando sua esposa porque você está num churrasco onde todo mundo está falando mal das esposas e aproveita para falar mal da sua. Isso traz morte para as relações, isso traz morte para os ambientes. Sabe, se você caiu, todo mundo pode cair. Esse Provérbios 24:16 está falando que todos caem, tanto o justo como o ímpio, ele cai. Você vai ficar no chão ou você vai derrubar mais gente com você? A murmuração, a reclamação, ela tem o poder de trazer morte para o ambiente. Às vezes você fala assim, não, Fernanda, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Que bom que você é grato por tudo que você tem. Mas pede o Espírito Santo para te mostrar se você tem reclamado, se você tem murmurado. Porque aqui em 1 Coríntios 10:10 fala que a murmuração, a queixa, a reclamação, ela traz morte. Ela traz o anjo da morte. E é muito triste saber que uma palavra minha traz a presença da morte nas relações, nas minhas relações. Então nós temos que transformar o nosso entendimento, porque é uma escolha minha e sua mudar o nosso jeito de falar. Então quando alguém estiver te contando uma tragédia, ao invés de você ficar vasculhando dentro de você algo pior, quantas vezes alguém fala assim, olha, eu fiquei órfã quando era criança, eu fui abusada na minha infância. A pessoa está te contando isso, você já está pensando assim, mas eu fui pior. Eu fiquei órfã de pai, de mãe. Eu fui estuprada, eu fui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E já começa a imaginar e você fala, aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu isso. Eu não estou dizendo para você fingir que não aconteceu as coisas na sua vida. Só que tem coisas que não são tem lugar e hora para você falar. Para você ser curado. Tem pessoas para você falar. E quantas vezes no ambiente comum, onde tem um monte de gente, você fica só esperando alguém te contar uma desgraça para você dizer que a sua desgraça é maior. Você tem que entender que você tem um Deus que é por você, que a graça dele te limpa, te purifica, te liberta você de todas as dores. E você não é portador de desgraça, você é portador da graça de Deus. Porque quando você é alguém que carrega desgraça nas suas palavras, porque a murmuração e a queixa é uma desgraça que você está colocando para fora. Você está diminuindo o valor da cruz na sua vida. E Deus tem o poder de fazer dos seus dias cheios de graça. E quando eu digo cheio, é transbordante. Todo mundo que passa perto de você pode receber cura através da graça de Deus que está em você.
porque você é portador de boas notícias. Nós estamos vivendo uma situação do país muito complicada na política. Será que você consegue ser boa notícia de Deus nesse meio? Será que você consegue trazer leveza para os ambientes? Trazer Jesus? A vida de Jesus não foi fácil. Ele levou o padrão de perfeição, de como nós devemos viver neste mundo. Mas quanto mais nós nos relacionarmos com Jesus, mais parecidos com Ele nós vamos ser. Se você é alguém que não consegue carregar graça no que você diz, você tem trazido desgraça, reclamação, queixa para o ambiente, eu sinto muito informar você não está perto daquele que é o padrão, que é Jesus, o Cristo de Nazaré. Se aproxime de Jesus, tenha um relacionamento com Jesus através do Espírito Santo na leitura da palavra, porque você vai ser cura de Deus para o mundo, cura de Deus para os ambientes, mas você precisa mudar o jeito de falar, porque toda reclamação, toda queixa traz morte para as relações, traz morte para o ambiente. E se você já experimentou a graça da cruz de Cristo, você é a boa notícia para o mundo. Você vai levar Jesus para as pessoas, você vai tornar o fardo das pessoas leve. Porque as pessoas estão arrastando pesos enormes e elas não sabem como agir, não sabem o que fazer, estão arrastadas pela calamidade. E você que possui a boa notícia pode cair 7 vezes, mas 7 vezes você vai estar de pé. E quando você se colocar de pé, arrasta pessoas que estão na calamidade com você para ficar de pé junto. Pé junto não na cova, de pé junto com você. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Pense diferente, para de reclamar. Todo mundo sofre, não é só você. Sabe, a vida é difícil para todos. E se você cair 7 vezes você se coloca de pé e levanta um bocado que está perto de você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não se amolde ao que todo mundo está falando. Se todo mundo está falando mal de marido, mal de esposa, mal de filho, você não tem que falar mal junto. Você vai falar, fique calado. E se você abrir sua boca, pense em coisas boas que tem sua esposa, ou tem seu marido, e tem seu filho, e coloque. Não colocando que seus filhos são melhores do que os deles, mas colocando que eles são graça de Deus na sua vida, são bênção de Deus na sua vida, e que eles te ajudam a ter uma vida mais alegre aqui nessa terra, porque às vezes sozinho você não ia ter a felicidade de ter filhos, de ter marido, de ter esposa. A solidão é muito difícil, mas na solidão também Deus está com você. Mas é muito melhor a gente estar junto, a gente ter pessoas, ter filho, ter marido, ter amigos. Eu não sei o que você tem aí com você, mas é muito melhor. Só que nas relações, sempre vai ter coisa que você não concorda, sempre vai ter coisa que você discorda. Mas fixa o seu olhar em ser alguém que pense diferente, que olhe as coisas boas que as relações podem trazer para você. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a presença de vocês. Se você gostou dessa live, ela vai ficar salva no Instagram. Curta, comente e compartilhe, tá bom? Se você ainda não me segue, meu nome é Fernanda Matos 72, @, Palavras Curam, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tô esquecendo de orar, gente. Esqueci de orar. Vamos orar. Tô esquecendo, né, Lurdinha? A Lurdinha me puxa a orelha, gente, quando eu esqueço de orar. Paizinho, eu coloco cada irmão meu aqui na tua presença. O Senhor conhece a vida de cada um deles, sabe o que eles precisam mudar de entendimento. Então eu peço que o Senhor Santo Espírito revele aos meus irmãos onde eles estão reclamando, onde eles estão murmurando, para que eles possam ser a graça do Senhor Jesus em movimento neste mundo, trazendo cura para si e para os outros. E agora, Paizinho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre o seu corpo, ministro cura sobre as suas emoções em nome de Jesus. Eu quero agora colocar a Lurdinha na presença do Senhor, que ela está dodói hoje, e eu ministro cura sobre você, Lurdinha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você possa ter uma recuperação surpreendente, em nome de Jesus. Um beijo. Agora sim, até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau, meus amores.